Rebeca e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro As Outras Pessoas, da autora C.J. Tudor. Eu quero começar logo esse vídeo com um breve disclaimer de que eu vou, sim, segurar o celular com uma das mãos durante o vídeo, porque eu não estou em casa, esse não é o meu cenário e, infelizmente, eu precisei gravar junto da janela, o único lugar que tem iluminação decente, e o barulho de carro é absurdo, então eu preciso ficar com alguma coisa muito perto da minha boca. O livro As Outras Pessoas foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, assim como os outros livros da autora C.J. Tudor, e esse livro também foi enviado pelo Clube Intrínsecos e foi na edição do clube que eu li, que é essa edição aqui, foi azulzinha, bem linda, mas eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo a capa do livro na edição de livraria. A autora C.J. Tudor é uma autora inglesa, conhecida principalmente pela obra O Homem de Giz. Ela também é conhecida pela sua vibe mais sombria, macabra, de contar histórias. Ela foi criticada por alguns por causa da sua semelhança com, vamos dizer assim, a vibe do Stephen King. Muitas pessoas acham que ela copia o King. Eu não concordo, eu acho sim que você pode encontrar algumas semelhanças, mas eu acho que é uma autora que vem se desenvolvendo e esse livro As Outras Pessoas, ela mostrou sim a originalidade dela, a forma dela de escrever, a forma dela de contar a história e ficou muito, muito bom. Essa história é um terror psicológico, mas não se assuste se você tem medo de terror, não tem problema, é uma história mais pra suspense, mistério e descobrir o que de fato aconteceu ali na temática principal. É uma história que nos apresenta vários personagens diferentes, em histórias diferentes e em linhas do tempo muitas vezes diferentes, e fica um pouquinho confuso talvez no começo e é até um pouco confuso para explicar aqui. Não se preocupem, eu não vou dar spoiler aqui, até porque eu acho que a experiência de leitura deste livro é muito melhor se você mergulhar de cabeça sem saber o que acontece na história, que foi o que eu fiz e eu super recomendo. Mas eu vou falar o plot aqui meio que por alto para aguçar a sua curiosidade. São 4 histórias que se intercalam. Primeiro, é a história de uma menina pálida num quarto branco em coma. É tudo que eu vou falar. A segunda história é a história de uma garçonete que tem uma vida meio assim paradinha, monótona. Tudo que ela faz é trabalhar nesse café de beira de estrada e cuidar dos filhos dela. Ou seja, é uma vidinha ali bem pacata. É café, casa, café. Nada de muito interessante acontece na vida dela e a gente acompanha aí essa monotonia dos dias dela. A outra história é a história de uma mãe com uma filha fugindo de alguma coisa. A gente não sabe do que elas estão fugindo, a gente só sabe que elas vivem numa corrida sem fim, com medo de alguém ou de algo, tentando fugir desse algo, ou desse alguém. E você fica super curioso, sem entender muito bem o que tá acontecendo ali com essa mãe e com essa filha, sem entender muito bem de quem elas estão fugindo. E assim, é uma corrida bem, vamos dizer assim, eletrizante, sabe? E por último, mas não menos importante, tem a história que de fato é a história principal do livro, que é a história do Gabe, um pai que perdeu uma filha e não aceita a perda dessa filha. Pra ele, a filha dele não morreu, pra ele, a filha dele apenas está desaparecida. Então a gente é apresentado logo a história do Gabe no começo do livro, quando ele está no carro, voltando ali para casa, preso num engarrafamento gigante e tá pensando na filha, pensando na mulher, porque ele tinha prometido para a esposa que ia chegar cedo em casa, que ia botar a filha para dormir. E a gente acompanha ali esses pensamentos dele no trânsito. Quando ele olha para o carro da frente, ele presta atenção no carro porque é um carro que chama a atenção por ser um carro velho, cheio de adesivo colado. E ele vê uma menina muito parecida com a sua filha. E aí ele lembra da filha, olha pra menina e fala, nossa. Isso aqui a menina olha pra ele e fala, papai. Aí ele fica, papai? Meu Deus, é a minha filha que tá nesse carro. E aí ele começa a meio que surtar e correr atrás do carro. Porque ele acha que a filha dele está no banco de trás daquele carro. Ele começa a perseguir esse carro, só que tá no engarrafamento, o carro consegue ali fugir do campo de visão dele, ele perde o carro de alcance, fica meio desesperado, tá sem bateria no celular, então ele para num posto e liga pra casa. Quando ele liga pra casa pra saber se tá tudo bem com a filha, se tá tudo bem com a esposa, quem atende é a polícia. E a policial que atende o telefone diz, corra pra casa porque aconteceu uma coisa com a sua esposa e com a sua filha. Ele então fica desesperado e fala, não, minha filha foi sequestrada, eu vi o carro que minha filha tá. A mulher fala, não, venha pra casa. E aí ele continua seguindo o percurso até a casa dele, e quando ele chega em casa, ele se depara com a polícia numa cena de homicídio, e ele é informado de que a esposa dele e a filha foram brutalmente assassinadas.
Ele surta, ele não acredita, ele fala, não, eu acabei de ver minha filha tava dentro de um carro que tava na minha frente. A polícia não leva ele a sério, acha que ele tá só, assim, surtando. E a história dá um salto de 3 anos e a gente acompanha o Gabe, 3 anos após o acontecimento, procurando a filha, porque ele não aceita que a filha morreu. Então ele já tá destruído, morando numa van no meio da rua, procurando na estrada todos os dias o tal carro que ele viu com a filha dele. E a gente acompanha aí essa trajetória dele, juntamente com as outras histórias, até o momento que tudo se interliga e a história fica incrível. É um livro que possui uma narrativa forte, um enredo muito bem construído, e por falar em bem construído, a construção dos personagens também é excelente. Nisso sim, a C.J. Tudor lembra o Stephen King, porque ela faz de uma forma que você se apega ao personagem. Chegou uma parte do livro que você tá tão apegado ao Gabe que você tá torcendo para que ele esteja certo, que a filha dele não tenha morrido, por exemplo. Chegou a hora do livro que você tá torcendo para aquela mãe que tá fugindo com a filha, que elas finalmente consigam se livrar, seja lá do que é, que elas estão com medo. Enfim, é um livro que eu super recomendo, que entrou pra listinha ali dos livros que eu gosto mesmo, e eu espero que essa indicação seja boa pra você, que você leia e que você tenha uma experiência tão boa quanto eu tive lendo esse livro. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Me conta aqui nos comentários qual é o seu livro de terror psicológico que você mais gosta. E você já leu outro livro da C.J. Tudor? Qual é o seu livro favorito dela? Vamos conversar por aqui, eu respondo absolutamente todos os comentários, então é super legal pra gente trocar uma ideia. E é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.